uma das vozes românticas mais marcantes aqui de São Luís e que com certeza você aí do outro lado já escutou. Seja em Tratorista, Tampa e Panela. Mas agora ele tá em carreira solo, lançou um EP recentemente e veio conversar aqui com a gente, não só de música, mas também de amor. Ele vai falar do coração, é ele, Luan Costa. Começa logo dando uma palhinha pra gente aí, meu irmão, que é pra galera do outro lado sacar. Bora lá. Eu não quero dividir teus lábios, me diz o que faz ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar teus lábios. Um amor dividido. Aê, salva de palmas, meu irmão. Acho que eu já comecei bem aqui. Olha, o negócio hoje. E eu já ia começar chorando aqui, né? Menos de 5 minutos eu já ia estar chorando, né? Acho que eu comecei bem um negócio aqui hoje. Mas, Luan, é um prazer estar te recebendo aqui. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a oportunidade de estar conversando contigo, saber um pouco mais da tua carreira, viu? Muito obrigado. Não, eu que agradeço a todo mundo que está assistindo, a você, André, a você, Luciano. Obrigado pelo convite mesmo. Me sinto muito privilegiado hoje aqui. E chega até bater um nervosismo aqui. Mas eu já assisti o programa de vocês, tá certo? Recentemente, um grande amigo meu teve aqui, o Ranoan. Mandar até um abraço para ele, tá certo? E sou muito fã do trabalho de vocês. São de parabéns. Obrigado. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Bacana. É isso aí, depois dessa troca de biscoitos aqui. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar falando da carreira, como é que foi o começo. Acho que todo músico que senta para trocar uma ideia, sim, a gente faz questão de falar aqui sobre o começo, né? Não tem como falar sobre a tua ascensão, tua jornada musical que não seja pelo começo aqui. Então, para quem tá aí do outro lado, conta aí um pouquinho como foi a tua trajetória inicial e os teus primeiros momentos com a música. Deixa eu tirar meu óculos aqui, que eu gosto sempre de... Já começa com detalhe, né? Porque todo mundo acha que ele é maranhense. É. Mas na verdade ele é baianense, né? Mas, baiano com maranhense. Mas na verdade eu me sinto também orgulhoso quando as pessoas falam que eu sou maranhense. Eu tenho um Maranhão no meu coração. Foi o estado que abraçou o Luan, a minha carreira também, né? E de verdade, eu sou filho da Bahia, mas o meu pai também é adotivo, é maranhão, não tem problema nenhum. Se me falar que eu sou baiano, se falar que eu sou maranhense, eu amo Maranhão também de coração. E eu, durante a minha trajetória agora também vou continuar levando a bandeira da Bahia de um lado, a bandeira do Maranhão do outro. E a gente vai conseguir alcançar voos muito, muito, muito altos, né? Fé em Deus. Que bom, mas então vamos lá. Como é que foi que Luan Costa começou na música? Quando foi que tu te encontrou e tu viu assim, aquele dia que tu olhou e falou assim, cara, eu vou ser músico, vou cantar? Rapaz, essa história é longa, viu? Quando eu tinha 5 anos de idade, muitos vizinhos dos meus pais falavam que eu já tinha aptidão para música. Só que no início da minha trajetória, na verdade, eu não queria ser cantor, eu queria ser jogador. Eu queria ser jogador. Aquela música do Racionais, sempre quis ser jogador de futebol. Os meus pais, a minha mãe, Dona Gilda, meu pai, seu Lourival, principalmente, eles sempre acreditaram. Desde os começos, meu pai tinha uma época que ele morou em São Paulo, há muito tempo atrás, e quando ele voltou para Salvador, ele conheceu minha mãe, começaram a se relacionar, não tiveram algo. E lá para cá, durante o meu crescimento, eles começaram a perceber que quando ele botava uma malazinha, que era na época, aquele sonzinho era formato de mala e tal, ele botava e sempre escutando, cresci escutando sertanejo, e chegou um certo dia que eu já falava um pouco, né, já tranquilo. Eu comecei a tentar acompanhar as músicas do Zezé de Camargo e Luciano no radinho. E isso foi aflorando, foi passando o tempo, e eu escutava e tentava cantar, e os vizinhos começavam a escutar, e tinha até uma vizinha, que eu lembro, se fosse hoje, ela sempre disse para minha mãe e para meu pai que eu ia ser cantor profissional, a Dandinha, ela falava. Ela gritava assim, quando eu me ouvia cantar, tentar cantar mais alto que o rádio. Ela falava, Gilda, Lore, vocês estão fazendo o que com esse menino? Esse menino tem que ir pro Raul Gil. Ela gritava, falava, vocês vão deixando esse menino cantar aí na janela? Vão passar e vão levar esse menino aí um dia, vocês vão ver. E aí, durante essa minha trajetória, meu pai, principalmente, também, sempre me apoiou muito. E ele gostava de me levar para todo lugar que tinha música. Não, tem que levar o Luan.
Mas aí o Luan não queria cantar, e esse era o problema. E quando eu completei 12 anos de idade, surgiu uma oportunidade numa das ilhas lá onde a gente costuma ir, a cidade natal de minha mãe, que é lá, a ilha de Itaparica. Uhum. É como se fosse São Luís Alcântara. Sim. Aí a gente pega o ferry, atravessa e tal. E eu com 12 anos de idade lá, brincando na areia, todo sujo lá de areia da praia, brincando. E lá costuma ter aqueles sons ao vivo nas barracas e tal. E a família estava toda reunida. E aí na época eu lembro como se fosse hoje que quem fazia muito sucesso era o Vitor e Léo. Aí tinha aquelas músicas, borboletas. Uhum. Apesar de não querer ser cantor naquela época, eu sempre escutava. Eu escutava muita música, sempre escutei. De consumir música. Né? Gostava de consumir porque foi a questão da radiola que meu pai tinha e tal, eu escutava. A questão do sertanejo antigo. E naquela época eles estavam muito estourados. E estavam cantando lá uma dupla. E um deles tinha conhecimento com o pessoal da família e a minha mãe chegou e falou, não, eu queria botar meu filho para cantar. E eu lá na água banhando. Não, eu queria botar meu filho para cantar. Ela, quem é seu filho? Não, o nome dele é Luan. A minha mãe foi arrastando, me pegou lá da água, me botou no braço assim, bora, você vai cantar uma música? Eu, não, minha mãe, eu não quero. Eu não quero, minha mãe, cantar, eu não quero cantar. Tá. Aí acabou que eu fui, aí todo mundo, canta, Luan, 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 Luan. Aí me pressionaram. Aí o menino do teclado perguntou, você vai cantar que música? Aí na época, Borboletas, estava estourado. Não sei dizer o que mudou, sim, mas nada está igual. Aí o menino deu tom e eu comecei a levar a música, né, tal. Eu comecei a cantar e todo mundo parou, todo mundo ficar. Até hoje acontece isso muito, assim, às vezes quando eu chego num lugar que eu não sou conhecido, mas por mais que tenha músicos cantando, quando eu pego o microfone para cantar, que ninguém me conhece, é como se eu não sei explicar, cara, é como se eu roubasse a atenção de todo mundo, assim. E aí eu cantei, né, aí cantei essa música, ficou todo mundo assim e tal, e a segunda música que eu falei que ia cantar foi porque minha mãe insistiu muito. Foi a música No Dia em que eu saí de casa. Essa música. Meu irmão, quando eu abri a boca que eu comecei. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Quando eu olhei pra frente, que eu cantava assim quando eu comecei, ó. Eu não gostava de olhar pras pessoas, que eu tinha vergonha. Aí quando eu olhei pra frente, tava a minha mãe chorando, tava a dona do bar chorando, tava todo mundo chorando. Mas também, aí tu pega pesado, tu sabe que essa música aí, em específico, ela é máquina de fazer mãe chorar. Cantou essa música, minha mãe tava assistindo uma vez, 2 filhos de Francisco comigo, na hora que apareceu os meninos cantando isso aí, na mesma hora ela se desmanchou. Eu entendi que nesse dia que a mãe se emociona se toca essa música. Aí no final da situação, pra acabar de lascar com tudo, desculpa até o termo, aí eu também não aguentei, comecei a chorar, que eu olhei minha mãe chorando, eu falei, rapaz, aí lascou. Aí todo mundo começou a me abraçar, aí o pessoal falando pra mim, tu tem que cuidar do menino, esse menino é um ouro, não sei o quê. Eu disse, mãe, aí depois daí eu parei, eu fiquei um tempinho, questão de meses, e aí meu pai falou pra mim, chegou pra mim e falou, não, Luan, tua aptidão não é para futebol, tua aptidão é para música, tu tem que começar a focar na música. E aí ele começou a realmente intensificar isso, de me levar para barzinhos e tal, e aí todo barzinho que a gente chegava, ele, não, tem um menino aqui para dar uma canja, e o pessoal da antiguidade falava assim, né, tem um menino para dar uma canja, né, hoje em dia já transformou em palhinha, né, não, vou dar uma palhinha aí. E se empurrar mais um pouco, vira fit. Vira fit. E aí ele me levava, e todo barzinho que a gente chegava, que ele me levava, ele, não, eu queria pedir aqui para vocês dar uma oportunidade, para dar uma palhinha aqui, um filho meu que está aqui, está começando na jornada de música e tal. E aí eu cantava, e toda vez que eu cantava acontecia isso que eu falei aqui para vocês. E aí quando foi, com o decorrer do tempo, eu comecei a ingressar mesmo, comecei a fazer barzinho, tal, comecei a ir para vários lugares, a viajar nos interiores próximos à capital, lá de Salvador, Candeias, Madre de Deus, aquela região ali. E começou a se criar o formato Luan Costa naquela época. Só que era um formato que não tinha, querendo ou não, eu não era profissional da música, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu já sou um profissional da música. Então, eu tive essa questão desse início, desse jeito. E em 2014 surgiu o convite para fazer parte do projeto, né? Que vocês conhecem, né? Até é importante falar. A minha base, querendo ou não, profissional na música foi feito num projeto que eu também ajudei a criar, tá certo?
junto com outro maranhense, que é o Ludiego, a Regiane, que também são os donos da banda Mesa de Bar. E a gente, como um conjunto, a gente se autoprofissionalizou, entendeu? A gente foi vendo outras bandas na época, a gente foi vendo como é que funcionava o mercado, montou o projeto. Ele é dono da marca, Banda Mesa de Bar, ele é maranhense, né? Eu era baiano. E a gente montou esse projeto. No ano de 2017, o projeto começou a ser realmente bem aceito. Músicas que hoje são muito sucesso, né? Fazem muito sucesso. Que são da banda Mesa de Bar. Tem autorias minhas lá, com Tratorista. A última que eu escrevi agora que fez muito sucesso foi a música Eu Te Esperarei, que é uma versão de uma música da Lady Gaga, que foi um reggae aqui que eu vi aqui e tal. Clássico. Muito massa. E aí, cara, foi ganhando formato em 2017, o povo começou a abraçar. E aí o Luan, que o povo sabia que era baiano, já começou a virar um baiano maranhense. Aí começou baianense e tal. E aí a gente foi ingressando junto na banda Mesa de Bar, na qual eu passei 8 anos agora, tá recente que eu saí. Vai fazer um mês e meio que eu saí da banda. Até estava conversando aqui nos bastidores com vocês aqui que ontem eu lancei um novo álbum, um novo EP, que é o Luan Costa, Uma Nova História. No caso, eu estou fazendo carreira solo, né? Deus está me dando uma nova oportunidade de seguir um novo caminho. Mas eu sou grato por tudo que eu vivi lá na banda. Eu acho que foi uma escola e foi muito bacana de verdade. Eu me profissionalizei, né? E a pandemia, né? Porque a gente fala também assim, você estava lá com eles ainda e foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Foi sim complicado. Não só pra gente, mas para todo mundo que mexe no ramo do entretenimento, né? Porque você imagina assim, você tá aqui, você vive de música, você vive daquilo e de repente você não poder fazer o que você gosta, o que você ama, o que você sabe fazer de melhor. E o que lhe dá renda é complicado. Pô. Aí ficou naquela. Que dia vai liberar, quando vai liberar. E a gente fomos live, nós, né? do entretenimento, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Foi complicado. Pô. Eu acho, eu não sei se eu estou errado aqui, se minha memória está falhando, mas eu acho que vocês chegaram a trabalhar também nesse formato de live, né? Sim. Eu acho que eu assisti uma live do Mesa de Bar. Eu acho que era aquela, Luciano, que eu tava chorando pra caramba, assim, com um corote na mão. Na verdade, um dos refúgios do pessoal da área do entretenimento, na época da pandemia, foi as lives. Sim, acho que se não tivesse acontecido as lives, principalmente lives que foram patrocinadas, ajudaram muita gente. Eu acho que tinha muita banda aí que hoje, infelizmente, não ia existir mais. E, consecutivamente, ajudar também, proporcionar de alguma forma, mesmo que limitada, passar algum entretenimento para quem estava do outro lado ali, né? Porque com as limitações da gente não fazer nada presencial, eu digo isso porque eu também sou artista, a gente ficou limitado a fazer esse trabalho à distância. Mas, pelo menos... Assim, eu acredito que a nível de Maranhão, acompanhei de perto o setor de cultura daqui, como foi o desenrolar desses trabalhos. Muita gente ainda não estava preparada para fazer, por exemplo, um trabalho com live, um trabalho na frente das câmeras, e teve que se propor a fazer isso e, conceptualmente, também evoluir. Eu vi muitos artistas evoluindo nesse período de pandemia, em vários setores, né? Inclusive composição, porque a pessoa ficou isolada e ela teve mais tempo para compor, fazer mais materiais para agora, né, com a flexibilização das coisas, transformar aquelas ideias que foram feitas na pandemia, tanto que você mais olha na internet, em entrevistas com artistas, eles falando que o tempo que eles passaram ali isolados, para a maioria serviu para compor e agora soltar materiais. Então a gente tem até talvez um boom de artistas lançando material, né? Você vê que eu abro aqui as plataformas de streaming, todo dia tem lançamento de material, né? A galera conseguiu, atrapalhou e ajudou ao mesmo tempo, né? Hoje está ajudando a se movimentar, né? Mas lá atrás atrapalhou na questão, principalmente, que é o primordial, que é o financeiro, né? A galera não teve como se manter na pandemia. Se não fosse alguns meios de ajuda, teria sido mais complicado, né? Foi caótico, mas poderia ser pior. Mas, Luan, vou te fazer uma outra pergunta. Aqui a gente está falando de música e tal, mas já indo para o lado do amor, na mira do amor, né? Bora, na mira do amor. Vamos falar de outra coisa aqui também, mas ainda dentro do campo da música.
a gente conversou aqui ainda com as câmeras desligadas que você é compositor, você criou várias dessas músicas, né? E principalmente dentro do Mesa de Bar, né? Sim, sim. E essas músicas, a maioria, elas falam de amor, né? Falam. E muitas falam sobre o sofrimento do amor, né? A sofrência da coisa. Qual foi a inspiração, por exemplo, para uma tratorista da vida, uma tampa e panela? Da onde tu tirava essa inspiração para escrever isso aí, cara? Vamos lá. Existem histórias que são diferentes, é claro, umas das outras. E existem histórias que são praticamente iguais, mas que são contadas em determinadas situações diferentes, né? Sim. Em momentos diferentes, né? E a situação do tratorista, na verdade, foi um áudio que eu até acho que eu ainda tenho ele salvo no meu IGTV no Instagram, que eu até publiquei esse áudio. Foi a história de um rapaz que teve um relacionamento com uma pessoa que durou pouco tempo, né? Mas que dentro desse relacionamento, nesse tempo, eles se deram muito bem, é claro. E quando começou a não dar mais certo, foi logo no momento que a mulher queria se separar dele. Ô, rapaz. Só que aí ele já tinha dado muitos benefícios para ela. E, de certa forma, ele não aceitou isso. De, tipo assim, de verdade, como conta na música, o terreno não era dele, ele construiu uma casa dentro do terreno da sogra dele. E ela, do nada, falou assim, cara, acho que eu estou pensando em outra coisa para minha vida, e eu acho que não é mais legal a gente ficar junto. E eu quero ver como a gente faz aqui. Ele ainda perguntou no áudio, ele perguntou o que é que ele estava empatando ela, né? Aí, não, mas não é isso não, eu acho que a gente não dá mais certo junto. Aí ele perguntou no áudio, não, mas e por que tu não falou isso antes de a gente ter feito a casa no terreno de sua mãe e tal? E aí ele pirou mesmo, ele contratou um tratorista e mandou, porque ele não aceitou. E ele chegou pro cara e falou, tem no áudio, eu vou mostrar para vocês depois aqui. Então é baseado em fatos reais. Não, em fatos reais, aconteceu essa história. E é engraçado, você escutando o áudio, vocês dão risada demais. E ele fala para ela, quer dizer que quando a gente começou, tu não falou isso, e agora tu tá me falando, depois que eu construo essa casa todinha aqui, grandinha, aí tu vai querer botar outro homem dentro da minha casa? Aí ele contratou o tratorista, e falou pro cara, né, que chegou lá, o cara ainda ficou meio receoso, ele, pode derrubar, que essa casa é minha, quem construiu foi eu. E o cara com medo, meu Deus. E aí deu vida pro refrão do tratorista, né? Deu vida. Aí, quando eu fiz essa música, eu tava lá na Bahia, na época, foi na época que eu tava compondo umas músicas para poder, autorais, para botar no CD da banda Mesa de Bar. Eu tava na casa de um amigo meu chamado Lafayette Rodrigues, mora lá no bairro da Saramandaia, e eu recebi esse áudio num grupo de WhatsApp. E aí eu falei, cara, isso aqui dá uma música massa, velho. Que é o dom, né? O cara recebe um áudio de WhatsApp e faz uma transforma, né? Em arte. E aí, na época, eu tava pensando assim, na época que tava estourado muito no Arrocha, era um grande cantor lá também da Bahia, que eu sou muito fã, chama-se Tyrone, que aqui vocês conhecem. Tyrone, o cigano apaixonado, compadre. E ele tava naquela onda que ele lançava algumas músicas, e recentemente tinha sido uma música da Diarista. Tinha a música do Porteiro, que ele regravou, foi muito sucesso e tal. E eu falei, cara, isso aqui dá uma música nessa pegada aqui, Tyrone. Aí eu virei pro Lafayette, eu vou fazer uma música aqui agora, esse áudio aqui agora. E eu não tenho, quando eu tô com a mente muito fresca para compor, eu não tenho problema nenhum. Se eu bater o olho aqui, cara, isso dá uma música. A melodia vem na mente assim, eu já começo a escrever e vou embora. Eu termino a música aqui em menos de 7 minutos aqui eu termino. Eu começo aqui, se eu não tiver com papel, eu pego o celular, tal, vou raciocinando aqui e tal. Aí quando eu termino, eu canto aqui na minha mente, como eu já arranho um pouco de instrumento, de violão, aí eu já tenho tudo salvo no HD, né? Aí depois eu só pego o instrumento, passo valendo, e aí vejo, não, isso aqui ainda dá para melhorar, tal. Dou mais uma rascunhada assim e pronto, a música tá feita. Assim como... E desse jeito foi feito a maioria das músicas que eu já compus na minha vida. Foi desse jeito aí. E agora, para o novo CD? Você falou que vai, no fim do mês de março, sim, você lança um CD, né? Possivelmente no final agora de março ou no início de abril, eu estou lançando o primeiro CD, volume 1 mesmo, do Carreira Solo do Luan, que eu lancei o EP. Sim. O EP foi como se fosse que não chega a ser, mas é uma semente, né? Um cartão de visitas da minha carreira solo, sim, entendeu?
E eu produzi juntamente com o meu maestro, o MS Teclas, que é baiano também, mas mora aqui já, também tem muito tempo que mora aqui já, há mais de 4 anos. Já é também quase um maranhense, o cara que está sempre comigo aí. E até nesse EP, inclusive, tem uma música que é composição minha. E é uma versão de uma música internacional também, da Mariah Carey, só que agora é da Mariah Carey. Sim, eu já lancei até nas plataformas. A primeira foi no YouTube, lancei no suamusica.com, em breve vai estar disponível para a galera que curte no Spotify, na Deezer também, que é uma música da Mariah Carey. E é uma versão da música Take a Look at Me Now, né? Então, o refrão dela ficou mais ou menos assim, na minha tradução, na minha história, né? Não sei aonde está, mas sei que me escuta, eu sei. Tu és tudo pra mim, pra sempre vou te amar, sem você não viverei. E aí? Olha aí, cara. A galera, graças a Deus, já abraçou. Eu lancei ontem, né? Faltou uma cerveja de verdade. Eu lancei ontem e já foi muito bem abraçado. Junto com ela eu lancei mais 6 músicas, mais 6 faixas. Uma delas é regravação também. As outras 6 são regravações, no caso. Don't Cry, que Pablo gravou na época do Grupo Arrocha. Don't Cry, Baby Don't Cry. A galera gosta aqui muito dessa música. Regravei Sufocado, da dupla Zezé de Camargo e Luciano também, que não deixa clássico. de ser... É só hit, meu irmão. Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor. Gravei Se Fosse Eu, da dupla César Menotti e Fabiano. Se fosse eu, a minha alegria era te alegrar. Não tinha tristeza nesse seu olhar. Me virava em 2 pra te fazer sorrir. Regravei também Toque de Mágica, KLB. Eita, olha isso aí. Massa demais. Então, esse EP veio com músicas muito bacanas. E pelo que eu percebi, bem diversificado, bem né? diversificado. Porque, você foi no KLB, foi em vários artistas, até na Mariah Carey e tal. Sim. E inclusive, eu acho isso uma missão bem complexa, né, cara? Transformar uma música que já foi feita em outro idioma e você trazer pro seu... Claro que Calcinha Preta, uma galera fez coisas que se eternizaram, né? Eu inclusive... Sou suspeito para falar, mesmo roqueiro, eu vou dizer para vocês que tem várias músicas do Calcinha Preta que eu prefiro a versão em português do que a do Scorpions, que me julguem. Mas aí onde é que está o grande lance dessa questão? Foi bom até o amigo tocar nessa situação aí. Eu, como compositor, que no caso aí se chama a versão, né? Já é uma versão. Sim. Que no caso, no popular, o pessoal fala que é plágio, né? Tal. Eu como versionista, eu costumo fazer, como é que eu costumo fazer o Luan compositor? Eu não uso a versão original e traduzo. A tradução exata, né? Não. Eu realmente crio uma história minha, ou que possivelmente alguém já viveu, ou que alguém ainda vai viver, ou coisas que possivelmente está acontecendo aqui do meu lado com algum amigo e tal, e tento acoplar aquilo na melodia da canção original e tentar deixar o mais parecido possível com o original. Porque também tem uma galera, assim, geralmente pessoal que é muito fã do original, né? Eles, por exemplo, lá o cara vai cantar Because of You, aí ele traduz pra Meu Anjo Azul, pronto, aí a galera já fica chateada. Mas tipo assim, eu costumo fazer de uma forma, assim como foi a música Eu Te Esperarei, que eu acho que vocês também conheceram. Sim. Que estourou aqui com o reggae, né, da Lady Gaga. Eu gosto que as pessoas cantem a música, lembrem da música original e achem mesmo que estão cantando a tradução, mesmo que não seja a mesma história. E como eu sempre tratei a música de forma muito natural, tudo que eu fiz na música até hoje na minha vida foi de forma muito natural, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu sei fazer, o que eu acho que vai dar certo, e sem peso nenhum na consciência. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E graças a Deus, a galera já abraçou. O EP tem 1 dia de lançado já, 24 horas de lançado. Já tem a playlist, acredito que deve ser a playlist mais escutada aqui, principalmente dentro aqui da capital de São Luís. São Luís, né? E top demais. Tem alguma pergunta? Tenho, sim. E aí a gente vai fazer o seguinte, você tá falando de carreira e tal, você falou que é casado, há quanto tempo?
tem mais de... Tem que mais de caraca, não, cara, não, é porque às vezes é só tanto... Um detalhe, não. A esposa dele tá aqui. Não, Ela tá aqui, não, do outro lado. é porque às vezes, não, o que não lembra, na não verdade... pode gaguejar, homem. Agora não, pô, eu não tô gaguejando, não, pô. Eu não tô gaguejando. Não, vamos continuar. Não vai te complicar. Não, é porque eu falo assim, é porque o tempo todo a gente tá fazendo a questão das contas, né? E às vezes a gente se perde nos números. Sim, Mas eu lembro tudinho do você, primeiro... né? Não, no dia 12 de março de 2012, a mãe dela oficializou o nosso namoro. Então, agora, peraí, ele mas, tipo acertou assim, mesmo? Tá certo essa data? Que, olha aí, ó, tá confirmado. Só que o problema é que às vezes a gente tá fazendo conta aqui, aí às vezes a gente faz conta de uma coisa, faz de outra aqui, pô, e agora quantos anos tem aqui? Aí na hora pra lembrar assim, acaba dando branco. Mas a gente já tem muito tempo junto. Já, né? Desde o meio, ela tá comigo desde o... Já sim. Ela tá junto desde o início praticamente da minha carreira. Você falou um negócio, cara, que eu acho maravilhoso. Você, desde o começo aqui, deixou bem claro que um dos principais objetivos, na nossa conversa aqui, né? Você falou já várias vezes, que um dos principais objetivos era ajudar a tua família, né? Sim, então, você é um cara bem humilde. Você é um cara bem família. Aqui a gente fala de na mira do amor, não só de relacionamento, mas do amor como um todo, né? E o amor à família, eu acho que foi um suporte para ti na arte, né? O apoio da família. Com certeza. Eu venho de família muito humilde. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai ajudante de carpinteiro, trabalhou muitos anos em construção civil e tenho muito orgulho. Muitas coisas que eu aprendi na vida hoje e teve uma repercussão muito positiva ao meu favor depois da minha saída da banda. Foi graças a muitas coisas que meu pai e que minha mãe me ensinou e uma boa parte da minha família me passou. E eu acho que isso pesou muito. Eu acho que se fosse talvez qualquer uma outra pessoa, não teria tido a repercussão que teve. E foi nessa hora, nesse momento lá que eu estava conversando com minha mãe me pegou de surpresa, até fez depois de 8 anos, eu aqui, minha mãe, a primeira vez que ela esteve aqui, porque ela tem uma vida lá, né, a gente tem uma vida aqui e tal, mas daqui eu ajudo no que eu posso e tal, dentro da banda, e ela apareceu de surpresa no dia do meu aniversário, depois de 8 anos. Eu sempre quis ter minha mãe aqui pra mostrar pra ela, mãe, pô, tudo que vocês fizeram aqui, a senhora, meu pai, hoje se refletiu nisso aqui, hoje o Luan é uma realidade. Eu queria ter aquela sensação dentro de mim de felicidade. Sim. Tá mostrando a ele e a ela, ao meu pai e à minha mãe, que tudo que eles fizeram por mim lá atrás deu certo. Valeu a pena, entendeu? Né? E eu tive um choque mesmo de realidade quando eu olhei ela. Eu olhei assim e falei, cara, eu não acredito. E aí desabei. Teve um vídeo meu, no momento que a gente se olhou mesmo, que eu desabei. Foi um misto de sensações, de emoções, de passar um filme na cabeça, desde o início até aqui. Aí eu chorei demais. Não e aí, tua carreira vai ficar agora que assim, o objetivo é só Maranhão, você quer também expandir para outros lugares? Claro, todo artista quer crescer, né? Cara, mas o que você quer fazer? Cara, eu como falei, o meu trabalho é baseado em ajudar a minha família. Mas a gente não vive aquilo que a gente quer. A gente vive aquilo que Deus acha que a gente tem que viver. Exato. Entendeu? Há muitos anos atrás, eu não imaginava que ia vir para um estado a mais de 1.700 quilômetros da minha cidade natal para fazer um trabalho e que iria dar certo. Hoje, vamos dizer, quando eu estava com 2, 3 anos de banda, eu não imaginava que hoje eu poderia estar seguindo uma carreira solo. Independente de já ter o respeito das pessoas lá atrás, eu não imaginava que poderia ter se configurado para isso. Então, não adianta a gente pensar algo que a gente não sabe o que pode acontecer. O destino, ele é meio... é um pergaminho, né? Que você está se tentando decifrar, mas não adianta você decifrar. Se for da vontade de Deus e acontecer da forma que ele acha que deve acontecer, vai acontecer. Não adianta a pessoa planejar, não dá certo, não. Chegando aqui para reta final já, né? Mas eu acho que ainda tem umas 2 perguntinhas. Acho que ainda dá um tempinho aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre amor também, né? Luan, como é? Eu imagino que já deve ter acontecido isso em algum momento aí da tua carreira. Como é falar para as pessoas sobre amor? Porque com certeza alguém já deve ter chegado para ti e relatado isso. Cara, o que tu tá cantando é a minha vida, sabe? Eu imagino que isso já deve ter acontecido. E às vezes isso acaba virando música. Também. Também. É porque, tipo assim, vamos lá. Quando o Luan compositor mais uma vez. Quando eu vou fazer as músicas,
às vezes é histórias que alguém já viveu, às vezes são coisas que eu imagino assim, cara, fulano tá passando por isso aqui hoje, mas eu acho que amanhã ele vai passar por isso aqui. Eu tenho certeza que vai se configurar para acontecer isso. Um exemplo, uma separação. Aí eu tento administrar a situação e visualizar assim, cara, ele tá passando por isso e vai chegar a isso. Aí eu já faço a música, ele tá passando por isso e vai chegar a isso aqui. A música desse jeito. Sim. E às vezes também tem essa questão que você citou. Às vezes, tu tá passando por um problema. Pô, Luan, quer um conselho, tal, eu tô passando por isso, isso. Aí eu falo assim, cara, isso aqui que ele tá me contando dá uma música. Possivelmente não só ele tá vivendo aqui nesse momento, mas muitas pessoas, Brasil afora, por aí, estão vivendo ou já viveram. E na hora que a pessoa escutar, vai dizer assim, cara, essa música foi feita para mim. E isso dá muito certo, você contar a realidade das pessoas. Sim. Eu recentemente vou até deixar uma música aqui totalmente diferente, que eu aprendi a me remodelar também ao longo dos anos em questão de composição. Eu comecei compondo falando só de amor. Aí depois eu comecei a me modelar, conforme o tempo, compor falando de amor e de traição. Aí depois eu comecei a me configurar, a me remodelar mais uma vez, contando as coisas que acontecem no dia a dia. E no dia a dia tem uma coisa aqui, que essa inclusive é em primeira mão aqui, viu, pro podcast, viu? Vai estar no meu CD novo, Solta, pode soltar. Como eu falei que eu me configurei, eu comecei a compor coisas que acontecem no cotidiano, no dia a dia. E no cotidiano tem muitas pessoas que falam isso. Eu tenho uma vizinha que observa tudo que eu faço, o que eu falo, se eu boto aqui uma roupa para estender, ela tá olhando da janela dela e para depois comentar com fulano, com A ou com B. Se eu tô num relacionamento, se eu tô num relacionamento, a vizinha fala. Se eu tô dentro de casa, a vizinha fala. Meu amigo, lá na rua, perto lá de casa, tem umas 4 câmeras de vigilância, anos 90. Que, rapaz, 4 horas da manhã, se tu chegar, mas ela dá conta que tu chegou, a hora que tu saiu, a roupa com quem tu tava, é assim mesmo. E eu fiz uma música falando sobre a vizinha fofoqueira. Entendeu? Então, eu quero ouvir. Da expectativa, vai sair no CD volume 1, mas eu vou cantar só um pedacinho do refrão aqui já pra vocês. Ô, vizinha fofoqueira, é a maior do Brasil, vá cuidar da sua vida, que pariu. Só queria avisar para as minhas vizinhas aí que eu vou botar no mais alto volume quando se lançar, viu? Só que a história do desenrolar da música em si é uma história muito bacana que acontece com todo mundo, pô. Fala de muitas coisas que as vizinhas que observam a vida alheia faz no dia a dia, né, tal. E eu garanto que o pessoal vai gostar. Vai estar no CD volume 1, é uma composição minha também. Já gostei do refrão. Vai ter muita gente, se identificando. Vai ter muita gente que vai se identificar. E como eu falei, eu me configurei para fazer também essas questões, né? Falar do que acontece, né? Muita gente olha e fala assim, cara, por que não falar disso aqui que acontece? Chegou o Luan para falar do que acontece no dia a dia também. Show de bola. E vai estar no CD volume 1. Lembra que a gente estava conversando aqui em off e falando sobre a questão do brega, né? Sim, sim. Como é que você, assim... enxerga esse termo, brega? Até porque eu acredito que esse termo, ele surge, como a gente também estava conversando aqui, de uma forma pejorativa, né? Sim, sim. A pessoa fala brega e acaba Associa associando a uma ruim. coisa fora de moda, né? Fora de moda. E acabou que esse nome foi ressignificado, né? E hoje ele é um estilo musical, Sim, dá pra sim. dizer isso, eu Sim, acho, né? com certeza. Ele é uma vertente. É um gênero. Como é que tu musical, enxerga né? isso? Primeiramente, se for falar de brega, eu costumo iniciar com a palavra gratidão. Porque eu não tenho vergonha nenhuma. Eu tô vindo do brega. Brega que foi criado pelo rei Reginaldo Rossi, um grande artista, um dos grandes artistas do Brasil. E brega, gente, fala de amor, de romantismo. Todo mundo fala de amor. Todo mundo. É brega. E eu acho que as pessoas até falam, né? Que ser brega é ser romântico, né? E ser romântico é ser brega, vice-versa. Pois é. O amor é uma asa que Deus deixou para a humanidade, né? No caso. Né? E não faz mal falar do amor. Sempre. Você vê que existem diversos gêneros musicais que eles caem.
Mas o brega, ele não cai. Sobrevive. Ele sobrevive, sempre. E é incrível que ele sobrevive em várias vertentes diferentes. Sobrevive tanto lá no mainstream, alcançando, né, os grandes programas, a grande mídia, mas sobrevive também muito forte no underground, né? Assim, sim. Eu não sei se vocês também usam esse termo, mas no cenário Geralmente alternativo não. a gente usa, né? O underground ali, literalmente, a série topo. B da série C da galera. Entendo. Ali onde o pessoal tá em ascensão. E eu observo que funciona. Aqui em São Luís, por exemplo, tem várias casas de shows que recebem esses artistas que estão em crescimento, né? A gente tava falando até aqui nos bastidores, pronto, uma pessoa que levantava o termo brega, né? Que é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. A eterna rainha, Marília Mendonça, que a qual eu era muito fã. Era não, sou, né? Apesar de ela ter morrido, ela permanece no O meu legado é coração. eterno, né? O artista morre, mas a arte dele continua. Sempre fui muito fã dela. E então, assim como ela, vieram vários artistas depois do Reginaldo que levantaram mesmo o termo brega, e hoje o brega, o romantismo, ele é em alta durante os 365 dias do ano. Então não tem por que discriminar uma coisa que é popular. Vamos terminar com uma brincadeira aqui com o Luan, então, já que Vamos ele é lá, músico, né? Vamos lá. Eu queria que tu, olhando aqui pra câmera, tu mandasse uma música pra quem tu ama e uma música pra quem tu odeia. Que música tu botaria pra tocar? Tipo, se tu fosse botar pra tocar agora, pega aqui o celularzinho e vou botar uma música pra tocar pra quem eu amo. Pior que eu só consigo falar pra quem eu amo, porque não tem uma pessoa assim que eu odeio. Mas assim, uma pessoa que tu não gosta, tu fala assim, toma uma música ruim aqui, ó. Pra quem tu porque geralmente eu assim, o Luan, quando eu vejo que não há conexão, eu só faço me afastar. Mas eu não desejo mal, até porque tudo aquilo que a gente deseja, infelizmente ou felizmente, vem indo. Tem a ida e tem a volta. Pra quem eu não gosto, eu mandaria aquela versão acho que é do Thiago York cantando Qual Santana. Qual é? Caraca, bicho, hoje. Aquela música do Luan, A nova do Léo Santana. A gente bota pra rodar aqui, não bota? Pronto, minha esposa lá, ela gosta muito de uma música que não tem nada a ver com o General Rocha, mas ela gosta, da Valesca Popozuda, né? Então vai, assim. Beijo no ouro que o recalque passa longe. Olha aí, ó, pronto. Mas eu não tenho, de verdade, eu não tenho uma pessoa assim que eu odeio. Teoricamente, pras inimigas, tu mandava essa daí. Se eu tivesse uma pessoa que eu odiasse, eu ia falar, meu irmão, beijo no ombro, papai. Aí eu não tenho como fazer nada. Infelizmente, né? E pra quem tu gosta? Que música tu dedicaria? Para quem eu gosto, eu primeiramente dedicaria a Deus, a todo o público que me abraçou durante todos esses anos e ao público que realmente me abraçou também agora durante a minha saída, que eu não esperava, de verdade, se eu falasse para vocês que eu esperava toda essa mobilidade, essa movimentação, né? Nas redes sociais, eu não esperava. Eu esperava, assim, que algumas pessoas iam me abraçar, normal, né, durante muitos anos. Tendo esse trabalho, né, fazendo esse trabalho de qualidade, mas não da forma que foi. Chorei muito durante muitos dias em casa, por gratidão a Deus e a todo mundo que mandou mensagem. Se vocês depois derem uma olhadinha no meu Instagram, vocês vão ter a noção do que é que eu estou falando, que eu não imaginava. Então, eu dedico essa música em forma de amor a todo mundo, que é uma música até evangélica, tá certo? Do Thales Roberto, que é uma forma de gratidão, né? Que é mesmo sem entender. Eu tava até falando que a gente não adianta a gente tentar entender nada, porque a gente não vai conseguir, né? A gente só tem que viver e seguir os caminhos que Deus acha que é melhor pra gente, né? Que no caso é mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. E aí tem o resto da música que é... Aí eu agradeço a Deus e todo já o deu pra público perceber que o homem é... Como é que chama? Atlético. Eclético. É meme, viu, gente? Eu sei que é eclético. Não, mas realmente eu sou muito eclético. Eu curto... Eu gosto de arrocha, mas a minha raiz realmente veio do sertanejo, escutando as músicas que meu pai veio, escutando lá em São Paulo desde criança e tal. Curto também lambada, conheço o Rei da Lambada, o Beto Barbosa. Sim. Curto rock romântico também, NX Zero. Bon Jovi.
Um Bon Jovizinho. Massa demais. Olha aí, We love you, baby. Olha aí, ele conhece. Oh, massa. Muito bom. Curto muitas coisas diferentes também. Vou te mandar, pra quem tá assistindo aí já conhece meu trabalho, vou mandar pra ti a minha banda pra ele escutar, já que ele... Manda, pode mandar que eu escuto, pode mandar que eu escuto. Hardcore de podcast também. Mas olha, Luan, brincadeiras à parte, foi muito bom te receber aqui. O menino que sonhou em ser atleta, queria fazer... Jogador de futebol, pô. A galera chorar ganhando um título. Não trouxe o Hexa. Pô, velho. E fez a gente chorar de outra forma, com música, né? Não, eu agradeço a você, André, a você, Luciano, de verdade, quando surgiu o convite, eu não poderia negar de forma nenhuma. Eu acho que todas as portas que se abrem pra gente, a gente tem que saber administrar da melhor forma. E a questão da banda também foi uma escola pra mim, entendeu? Sou muito grato por tudo que eu vivi, ou bom ou ruim, me ajudou em muita coisa, entendeu? E me profissionalizou. E portas se fecham para que outras melhores se abram. Então, queria agradecer de verdade a todo o público que me abraçou e me abraça. Agradecer a vocês pelo convite. Agradecer primeiramente ao nosso Pai Jesus Cristo, ao nosso Deus, né? Porque tudo que eu estou vivendo, que eu vivi, é graças a Ele, né? Tudo que a gente vive hoje, o ar que a gente respira é graças a Deus, né? E graças ao Filho Jesus, né? Então, de verdade, eu espero voltar aqui mais vezes. Com certeza. Pra gente ficar mais uma vez na mira do amor, que é top demais. Agora deixa teu @, também, pra quem for te procurar nas redes sociais, como é que faz? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, tá certo? Tá Luan, @Luan Costa Voz, @Luan Costa Voz, tudo junto. No Instagram eu tô lá. No Facebook tá Luan Costa normal. O meu YouTube, meu canal do YouTube, como estava recente, não estava aparecendo com muita facilidade. Aí as pessoas estavam tendo que colocar o @Luan Costa Voz para aparecer. Mas devido à procura agora recente, muita procura em cima do canal, tá aparecendo. Se colocar Luan Costa já aparece. E as outras plataformas também. A gente vai estar recentemente fazendo lançamento oficial na Deezer, no Spotify. Plataformas de streaming, né? De streaming. Vai ser muito bacana, tá um trabalho muito profissional. Tem uma empresa muito profissional cuidando da minha carreira, que é a Inova Produções. Queria agradecer a todo mundo do escritório, tá certo? O meu produtor, Sheila, que sempre esteve comigo também, minha esposa, a minha família, que todo mundo vai assistir com certeza esse podcast. A todos os amigos e a todos os fãs agora do Luan. E tá vindo muita coisa boa para vocês aí. Vocês não se preocupem não, que esse menino velho de vocês aqui não vai decepcionar vocês não. Luciano. E aí a gente tem um recadinho só antes, ele vai voltar a falar. Não esquece, inscreve no canal, clica aí, deixa um comentário, continua seguindo a gente, manda dicas também, tá? Pro YouTube do Immirante.com. Com certeza o Luan vai voltar, vai falar de todo o sucesso desse novo CD dele. Com certeza. E como ele disse, é uma nova história, né? Com certeza. E relacionado a essa nova história, eu queria fazer um convite especial para vocês dois, para participar de uma noite muito especial que vai acontecer no dia 8 de abril. Só não vou falar ainda o local para não coisar, mas vai ser o primeiro show do Luan Costa em carreira solo, tá certo? Maravilha. E a gente não poderia deixar, eu falo a gente porque não é só eu, é toda uma equipe que faz o trabalho, né? E não poderia ser em outro local a não ser a capital que abraçou o meu trabalho. Vai ser aqui em São Luís, tá certo? A galera de São Luís que assistiu esse podcast aí, pode anotar na agenda aí, dia 8 de abril. Em breve a gente vai lançar aí nos perfis oficiais aí, tá certo? De divulgação. E a gente conta com a presença de vocês lá nesse dia inesquecível. Pô, é tanta emoção que eu até trago nesse dia inesquecível. E queria contar com a presença de vocês lá de forma mesmo privilegiada. Tá garantida, tu também? Lá. E é isso aí, pessoal. A gente vai se despedindo por aqui. Hoje foi o dia de receber, conversar um pouco aqui com o Luan. E a gente se encontra no próximo podcast, Na Mira do Amor. Diz aí onde que tá doendo aí no seu coraçãozinho que a gente parte para resolver, beleza?